começar esse momento de partilha da palavra de Deus, nos submetendo ao senhorio de Jesus e nos colocando debaixo da sombra do Altíssimo, nos colocando debaixo da presença da Trindade e sermos envolvidos pelo amor do Pai, revelado em Jesus Cristo e potencializado em nossas vidas através da graça do Espírito Santo. Então nós nos submetemos, você e eu, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, que nos revela o Pai, e o Pai nos dá em Jesus o Espírito Santo, para mim e para você, como intercessores, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós na sua palavra, essa palavra que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que chega a penetrar e a separar a alma do espírito, as articulações da medula, e que revela as intenções do coração. Não só as nossas intenções, mas revela as intenções do coração de Deus em nosso favor, as intenções do coração de Deus para conosco. Então, eu e você hoje nos submetemos a essa palavra e nos colocamos na vontade de Deus, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Eu gostaria de começar então com você, com o profeta Jeremias. Essa palavra do capítulo 11 de Jeremias, versículo 1, é uma palavra que o Senhor deu no momento de intercessão, no momento de oração, para que pudéssemos hoje partilhar com você aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra. Vamos lá, então? Palavra do Senhor que veio a Jeremias. É tão bonito isso na Sagrada Escritura, ouvir o Senhor dizendo que não são palavras de Jeremias. Pelo contrário, é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Essa palavra veio até o profeta para que o profeta pudesse proclamá-la a nós. E hoje essa palavra está vindo, é a palavra do Senhor, vindo até a mim, vindo até você, para romper a nossa surdez. Enquanto eu preparava esse momento, essa pregação, me vinha muito no coração uma frase que o Espírito Santo me inspirava como tema dessa pregação. E o tema dessa pregação será isso, será intercessor aprisionado pelo exílio das próprias vontades. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu achei muito forte. Um intercessor que foi chamado por Deus a interceder pelo outro, a se colocar na brecha, a se colocar entre o céu e a terra, porque é isso que o intercessor faz. Ele é o sinal de Deus para ligar o céu à terra, para fazer o céu descer na terra e fazer a terra subir aos céus. Esse é o intercessor, porque Jesus é o eterno intercessor. Jesus é o eterno intercessor porque ele tem ele liga nele o céu com a terra. Ele faz o céu descer até a terra e faz a terra subir até os céus. Lembra daquela escada de Jacó? Num sonho, Jacó teve um sonho, uma escada tocava os céus. É isso aí. É a união, é o céu que vem até a terra e a terra que sobe até os céus. Interessante também que Jesus vai dizer que nós veríamos o Filho do Homem e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então, o intercessor, ele tem essa missão como a missão de interceder de Jesus, de fazer com que os anjos desçam do céu à terra e da terra aos céus, subindo e descendo, levando as nossas orações e ao mesmo tempo unindo o céu, atraindo, na verdade a palavra é essa, atraindo o céu até a terra e atraindo os homens até o céu. Então essa palavra do Senhor que está vindo até nós. E quando o Senhor disse que ao meu coração para falar a intercessores aprisionados pelo exílio das próprias vontades, nós vamos ver na palavra de Deus que o exílio foi um tempo muito duro, muito difícil, e o povo de Deus foi para o exílio, o povo de Deus foi para a Babilônia, onde ficou privado do templo, privado das orações,
privado da presença de Deus no templo, no Santo dos Santos, privado dos sacrifícios por causa da desobediência à vontade de Deus, a desobediência ao querer de Deus. E quando o Senhor fala para nós de intercessores aprisionados no exílio, na escravidão das próprias vontades, isso é terrível, porque quando o intercessor ele está aprisionado na escravidão das suas próprias vontades, é sinal que a sua oração ela não consegue subir, ela não tem forças para chegar ao coração de Deus. Desculpa o que eu vou dizer, meu querido, minha querida. Um intercessor aprisionado nas suas próprias vontades, no exílio das suas próprias vontades, é um intercessor falido. Ele que precisa receber oração e não interceder pelos outros, porque não está disposto a fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, é melhor não fazer nada, porque senão nós vamos só atrapalhar o projeto de Deus. Se tem uma coisa que nós deveríamos ter no coração, e antes de nós começarmos a interceder, uma coisa que nós deveríamos ter no coração é dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero atrapalhar a tua obra, porque o Senhor pode fazê-la sem mim. Agora, se for para estar na tua obra, eu quero estar para contribuir com a tua obra. Porque nós não somos meros instrumentos que Deus usa e depois joga no canto. Não, nós somos instrumentos que contribuem com a graça de Deus. Deus não é utilitarista, usa de nós como nós usamos das pessoas às vezes e usamos de instrumentos de trabalho. Não, Deus, quando Ele nos usa e quer nos usar, Ele quer a nossa contribuição, Ele quer a nossa decisão, porque a sua graça vai agir nas nossas decisões. Então, de intercessores desobedientes, Deus não precisa, só atrapalha a igreja, só atrapalha o projeto de Deus. Jesus é o grande intercessor obediente, e porque era obediente, era livre, obediente a Deus e livre para fazer somente e unicamente a vontade do seu Pai. E hoje é isso que a palavra de Deus quer fazer conosco, nos despertar para obedecer a Deus e não romper a aliança que Deus fez conosco. Então vamos lá, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eu creio que nós poderíamos ficar 40 minutos, 50 minutos falando só desse versículo primeiro, mas não é o caso, né? Então a palavra do Senhor veio a Jeremias: escuta os termos desta aliança. Escuta e escutar aqui na Bíblia, no hebraico, é a mesma coisa que obedecer. Então nós poderíamos até traduzir, ler na tradução de obedecer. Obedece os termos desta aliança e anuncia-os aos senhores de Judá e aos cidadãos de Jerusalém. Dirás: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que diz o Senhor, o Deus de Israel? Quando a palavra de Deus está dizendo, aqui diz o Senhor, é o Senhor. Agora, quando diz o Deus de Israel, significa um Deus pessoal. Aqui diz o Senhor do céu e da terra, o Deus de Israel, o Deus de uma nação, o Deus que escolheu uma nação para ser seu Deus e uma nação que escolheu esse Deus para ser o seu Senhor. Então aqui é um Deus pessoal. Então aqui não é o Senhor no sentido de Senhor do céu e da terra apenas, é o Senhor do céu e da terra, mas aqui é um Deus pessoal, o Deus de Israel, que nós poderíamos até dizer, assim diz o Senhor, o Deus do Padre Eduardo, o Deus do profeta Jeremias, o teu Deus. Maldito aquele, maldito. Queridos, a palavra maldito na Bíblia é muito forte, essa palavra, porque a palavra maldito, ela vem de uma raiz hebraica, ará, que significa o quê? Significa, muitas vezes, a palavra abençoar, no hebraico, significa que Deus tirou os limites. Esse é o pensamento bíblico. Deus tirou todos os limites e nos deu fecundidade em tudo que fizermos. Amaldiçoar, maldito, é o contrário. Quem que foi o primeiro amaldiçoado na Bíblia? Foi a serpente. Deus deu para ela limites. Qual é o limite? Ela rastejaria, ela comeria o próprio pó,
Então Deus dá limites e não dá fecundidade. Então é maldito aquele, olha o que diz a palavra, maldito aquele que não obedecer os termos. Maldito é aquele que tem limites, que Deus põe limites em tudo o que ele faz e tira dele todo tipo de fecundidade. Então, nós corremos um grande risco de sair da bênção e cair na maldição, de sair daquilo que Deus fez por nós, que tirou os limites, nos dando fecundidade espiritual em tudo que poderíamos fazer, porque qual é o limite do abençoado? O limite do abençoado é o próprio Deus, e se Deus não tem limites, ou seja, ele tudo pode em Deus que o fortalece. Agora, o amaldiçoado, o maldito é aquele que Deus pôs tantos limites. Por quê? E por que Deus põe limite? Para que ele não faça o mal. Deus pôs limite ao diabo, Deus deu limite à serpente para que ela não fizesse tanto mal à humanidade. E todo homem que se torna maldito é um homem que foi limitado por Deus para que ele não atrapalhe a obra de Deus e não faça tantas maldades com os próprios irmãos no mundo e na própria igreja. Olha que palavra forte essa aqui do profeta Jeremias. Agora você imagina um intercessor sendo considerado maldito, limitado, estéril, sem fecundidade espiritual, porque simplesmente pelo fato de ter desobedecido a Deus, de não ter obedecido às indicações de Deus, de não ter obedecido à vontade de Deus e se aprisionado ao exílio das suas próprias vontades. Isso nós vamos ver com pequenos detalhes, viu? Porque o intercessor aprisionado é aquele intercessor que não consegue pensar no outro. O intercessor que não consegue sair de si e mergulhar na dor, na ferida do outro e interceder por outro, meu filho, minha filha, é tudo menos intercessor. Porque o intercessor é morte, é sair de si, é fazer da sua vida um dom para o outro, é ir ao encontro do outro, da necessidade do outro, é esquecer-se de si mesmo e pensar no outro, na intercessão, na oração e ter certeza que Deus vai cuidar dos meus. Agora, intercessor que só pensa em si, precisa rezar pelos seus, precisa rezar por si, não no sentido de oração pessoal, mas sempre está pensando em si mesmo e nos seus e esquece dos outros, e é tudo menos intercessor. Não tem fecundidade. Olha o que diz a palavra, é um maldito. Vamos continuar? Não sou eu dizendo, ainda bem que a palavra de Deus está dizendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Escuta os termos dessa aliança e anuncia-os aos senhores de Judá e aos cidadãos de Jerusalém. Dirás: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É Deus que está falando. Maldito aquele que não obedecer os termos desta aliança, que determinei aos vossos pais no dia em que os tirei do Egito, aquela fornalha de ferro. Maldito aquele que não obedecer os termos dessa aliança que eu dei, que eu determinei, que eu entreguei como caminho de salvação para os vossos pais, naquele dia que eu os tirei daquela fornalha para ferro. A tradução também poderia ser, não fornalha de ferro, mas fornalha para ferro. O que é uma fornalha para ferro? É o lugar onde se derrete o ferro. Então, uma fornalha de sofrimentos e de dor. Eu tirei os seus pais de lá para dar a eles a minha lei que traz alegria, a minha lei que traz felicidade. Olha o que diz. Eu dizia então: dai ouvidos à minha palavra, fazei tudo o que eu vos mando, e então sereis um povo para mim, e eu serei um Deus para vós, cumprindo o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar a terra onde correm leite e mel, conforme hoje acontece. E eu respondi: amém, Senhor. Disse-me o Senhor: grita todas estas palavras aos povoados de Judá e nas ruas de Jerusalém. Obedecei aos termos desta aliança, colocai-os em prática, pois esta é a proclamação solene que fiz a vossos pais, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Sem cessar eu repetia: obedecei a minha palavra. Sem cessar eu dizia o Senhor dizendo, sem cessar, obedecei a minha palavra, obedecei a minha palavra, obedecei a minha palavra.
mas não obedeceram nem prestaram atenção. Ao contrário, cada um foi em frente, seguindo sua cabeça dura e perversa. Jeremias aqui está proclamando a palavra do Senhor e dizendo que era preciso obedecer aos termos da aliança. E que aliança é essa, meu Deus? Que aliança é essa que tanto o Senhor está falando na sua palavra? Que era preciso obedecer aos termos dessa aliança, obedecer, colocá-los em prática, pois esta é a proclamação solene que fiz a vossos pais, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Sem cessar eu repetia: obedecei a minha palavra. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles não obedeceram, não prestaram atenção. Ao contrário, cada um foi em frente, seguindo sua cabeça dura e perversa. Isso o Senhor está falando de um povo que preferiu obedecer a própria cabeça dura e perversa a obedecer a palavra do Senhor. A palavra que tem poder de transformar as nossas vidas, a palavra que tem poder de nos conduzir até a terra prometida. O Senhor deu essa palavra a seu povo ao sair do Egito, para que a palavra conduzisse esse povo até a terra prometida, a terra que o Senhor tinha para eles. Mas o povo se obstinou, o povo não quis obedecer a Deus, o povo achou que poderia obedecer-se a si mesmo. Sabe o que isso me faz lembrar? De um homem que preferiu, um homem ou mulher, Adão e Eva, que preferiram obedecer às mentiras da serpente a obedecer à voz de Deus. Adão e Eva preferiram obedecer às mentiras da serpente a obedecerem à verdade que vinha do próprio Deus. E nós sabemos qual foi essa consequência. A consequência da obediência de Adão e Eva à serpente, às mentiras da serpente, os frutos foram catastróficos e nós estamos colhendo esses frutos até hoje. Agora, se eles tivessem obedecido a Deus, todas as vezes que eu e você desobedecemos à vontade de Deus, desobedecemos à voz da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós caminhamos do precipício para o precipício num caminho de morte. Nós saímos da verdade e caímos na mentira. Se Jesus é o caminho, nós saímos, quando desobedecemos, nós saímos do caminho e começamos a procurar atalhos construídos pelas nossas próprias obstinações, achando que mesmo que o caminho seja mais... O que é um atalho? O atalho sempre vai ser um caminho mais curto, mais rápido. Mesmo que o atalho seja mais curto, não é esse o caminho que Deus nos deu. Não é. Mesmo que nos mostre um atalho mais curto, é preferível ficar no caminho indicado pelo Senhor. E todas as vezes que saímos do caminho, nós caímos em atalhos perigosos, mais curtos, podem ser até mais rápidos, mas não é o caminho que me leva ao querer de Deus. E todas as vezes que eu saio do caminho, e Jesus é o caminho à verdade, eu também saio da verdade. E se eu saio da verdade, eu entro no caminho da mentira. E o pai da mentira é o próprio diabo. E se eu saio do caminho, caio na mentira, é sinal que eu estou indo a caminho da morte e não a caminho da vida, que é o próprio Senhor. Intercessor, acorde! Nós não podemos nos dar o luxo de procurar atalhos nos tempos em que estamos vivendo. Todas as vezes que buscarmos atalhos fora da vontade de Deus, nós estamos caindo na obstinação do nosso orgulho de achar que o caminho que construímos para nós, que a verdade que nós temos e a vida que nós achamos ter, são melhores do que aquilo que Deus tem para nós. Isso é pecado de orgulho, de vaidade, de se bastar, de achar que eu não preciso de Deus. E todo intercessor que não ora buscando saber qual é a vontade de Deus, todo intercessor que não busca a vontade de Deus na oração pessoal, significa que ele se basta, ele é Deus de si mesmo. E vai interceder por quem?
E o Senhor está dizendo para um povo, mas não obedeceram nem prestaram atenção. Ao contrário, cada um foi em frente, seguindo a sua cabeça dura e perversa. O Senhor me dizia, enquanto eu orava e meditava com essa palavra, o Senhor me dizia que falar isso em relação ao povo, o povo desobediente já é difícil. Agora, quando essa palavra é aplicada a intercessores que deveriam, com a oração, fazer o povo obstinado voltar para Deus e para a obediência, aí é pior. O intercessor que deveria orar e trazer um povo de volta, infelizmente esse intercessor deixou de fazê-lo e acabou caindo na obstinação do próprio povo. O grave de tudo isso é quando o intercessor se torna obstinado, desobediente como o próprio povo. E essa palavra hoje não é para o povo, essa palavra é para você, para mim, que somos chamados a interceder pelo povo. Eu como padre a interceder no altar, e você como intercessor escolhido por Deus, ministeriado na intercessão, você é chamado a se ofertar no altar da cruz, a se ofertar no altar de Deus e fazer da sua vida uma oração ofertada para que a obstinação acabe e o povo volte a obedecer a Deus. E olha o que diz o Senhor: porque seguiram então a sua própria cabeça, como diz Teresa d'Ávila, que é a louca da casa, e seguiram a sua perversidade, a maldade do coração. Então eu fiz cair sobre eles todas as maldições contidas na aliança que eu tinha mandado que pusessem em prática, e eles não o fizeram. Disse-me o Senhor: foi descoberta uma conspiração entre os senhores de Judá e os cidadãos de Jerusalém. Voltaram aos antigos pecados de seus pais, que não quiseram obedecer às minhas palavras para seguir deuses estranhos e cultuá-los. Nós poderíamos até dizer, mas não, eu só sirvo a Jesus. Eu não voltei ao pecado dos meus pais de adorar ídolos ou de voltar meu coração para os ídolos. Mas quando eu me torno ídolo de mim mesmo, eu estou servindo a mim mesmo e não servindo ao Jesus da cruz. Pronto, é sinal que eu estou voltando para os meus próprios ídolos. A casa de Israel e a casa de Judá romperam a minha aliança concluída com seus pais. Por isso, assim diz o Senhor, trago-lhes uma desgraça da qual não poderão escapar. Clamareis por mim e eu não atenderei. E por que clamareis por mim, diz o Senhor, e eu não atenderei? Porque o Senhor só pode atender a oração daquele que tem no coração uma decisão de se voltar para Ele. O Senhor não é tapa-buracos. O Senhor quer se comprometer com quem se compromete com Ele, independente das nossas fraquezas e limitações. Mas se temos uma decisão de nos comprometermos com Ele, aí é na nossa decisão que a graça de Deus vai agir. E é aí que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Agora, ouvir uma oração de quem não quer se comprometer com Ele, porque não é que Deus não quer ouvir, a oração não chega a Deus. Não chega, não tem comprometimento com o Senhor. E assim acontece conosco. Nós intercessores, para que a nossa oração possa chegar a Deus e produzir frutos, nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. É um compromisso de santidade, um compromisso de oração pessoal, um compromisso de voltar o nosso coração para Deus, um compromisso de querer obedecer a Deus no dia a dia. Mas vamos lá. Os povos de Judá e os cidadãos de Jerusalém irão queixar-se aos deuses aos quais incensaram, mas na hora da desgraça eles não serão capazes de livrá-los. Sim, mais numerosos do que teus povoados, ó Judá, são os teus deuses, mais numerosos do que as ruas de Jerusalém são os altares que erguestes para a vergonha, altares de queimar incenso a Baal. Tu, porém, não vás interceder por esse povo, nunca me faça subir súplica e oração em favor dele, porque eu não atenderei,
mesmo quando gritarem por mim no momento da desgraça. É uma palavra firme do Senhor, é uma palavra que acaba trazendo desconforto ao nosso coração. O Senhor dizendo ao profeta Jeremias: nem adianta interceder por eles, porque eu não vou atender a sua oração em favor desse povo. Agora, Deus só pode atender essa oração se realmente nós tivermos um compromisso com Deus. Se a nossa oração não for blá, 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 uma oração sem sentido, sem compromisso com Deus. A nossa oração precisa trazer esse povo de volta da obstinação e da desobediência, um povo que quebrou a aliança com Deus. Só que hoje o Senhor não está falando para o povo, o Senhor está falando para mim e para você como intercessor. Nós precisamos sair da nossa desobediência a Deus, da aliança que quebramos. E que aliança? Porque a palavra, o profeta Jeremias no capítulo 11, de 1 a 14, fala tanto de aliança, o Senhor fala tanto de aliança, de aliança, de aliança, e mais, e fala desta aliança que eu dei ao povo. Que aliança foi essa? Essa aliança nós a encontramos lá no segundo livro de Reis, que você pode pegar 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 7 do capítulo 23. Então, 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 até o capítulo 23, versículo 7. E o que fala? Vai falar de um rei de Judá chamado Josias. Esse rei de Judá fez toda uma reforma do culto e do templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos antigos reis. Então colocaram deuses, colocaram falsos deuses no templo, enfim, profanaram o templo. E um dia, o sacerdote chamado Eusias, porque o próprio rei Josias tinha mandado fazer uma limpeza, uma reforma, porque era um rei que queria agradar o coração de Deus, que queria obedecer a Deus, e diante de tanta catástrofe que tinha acontecido, diante de tanta sujeira que estava no templo, de tanta profanação do lugar santo, do lugar da vontade de Deus, do lugar da presença de Deus, o rei Josias quis então fazer uma reforma, e mandou então limpar. E nessa, olha que tristeza, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos pegar, quer ver? Vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou por todos os caminhos de Davi seu pai, não desviando-se nem para a direita nem para a esquerda. O rei Josias. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou um seu secretário Safã, filho de Aslias e neto de Mesulã, à casa do Senhor com essa ordem no templo: vai ter com o sumo sacerdote Eusias, para que junte o dinheiro que tem sido levado para a casa do Senhor e que os porteiros recolheram das mãos do povo. Seja ele entregue nas mãos dos contramestres, encarregados das obras na casa do Senhor, para que possam pagar os operários que executam os trabalhos de reparação na casa do Senhor. Então fala dos carpinteiros, enfim, e também para a madeira necessária à reforma do templo. Então Josias, porque agradava a Deus, viu a situação do templo, o templo deteriorando, o templo cheio de perversidade e obstinação, de desobediência. Ele quis mandar fazer então essa grande reforma, e mandou, mas não, só que o sumo sacerdote Eusias disse ao secretário do rei Josias, que chamava Safã: achei o livro na casa da lei, na casa do Senhor. Ou seja, ele achou o livro do Deuteronômio. Mas como é que pode ter perdido um livro desse? É porque os reis antes de Josias se obstinaram a obedecer a Deus, desobedeceram a Deus e perderam o próprio livro da lei, o livro da aliança. Não sabiam onde esse livro estava, não sabia mais. Por quê? Porque não davam valor, tinham perdido o livro porque eram desleixados com a lei de Deus, eram desleixados com a vontade de Deus. Para que esse livro da lei? Para que a vontade de Deus? Cada um faça aquilo que quer, cada um obedeça a si mesmo, obedeça às suas próprias vontades, cada um construa o seu próprio caminho, cada um construa o seu próprio atalho. Nós não precisamos do caminho que Deus nos indicou, já estamos na terra prometida mesmo, não tem mais o que fazer. Agora, se Deus nos trouxe até aqui, agora, a partir de agora, cada um faz o que quer. Perderam o livro que Deus deu, o livro da aliança,
O livro que Deus deu já para o povo quando estava na terra prometida, para poder saber como viver na terra que o próprio Deus havia dado. Esse povo perdeu o próprio livro. Olha que interessante. E na reforma, na limpeza, quando começou a limpar o templo, quando começou a reconstrução das reformas, os preparativos para a reforma, achou-se também o livro da lei. O sumo sacerdote achou. Eu creio que é isso que o Senhor quer para nós, intercessores. É hora de limpar o templo. É hora de limpar o templo para podermos achar no meio das nossas bagunças, no meio das nossas sujeiras, no meio da deteriorização que nós fizemos da vontade de Deus em nossas vidas, é hora de nós fazermos como o rei Josias e começar a reforma do templo. A reforma do intercessor exilado e tirá-lo do próprio exílio e trazê-lo para a vontade de Deus e fazer da sua vocação, da sua missão um paraíso, um jardim fechado e guardado, onde os filhos de Deus são protegidos. Assim deve ser a vida do intercessor. Aquele que guarda, que protege, como a galinha protege os pintainhos, ele protege a humanidade debaixo das asas da sua intercessão. Só que para isso é preciso que nós comecemos a fazer uma reforma no templo e achar aquilo que nós perdemos. Intercessor, o que uma nação havia perdido? A nação havia perdido o livro da palavra de Deus, havia perdido o livro da aliança com Deus. Intercessor, o que você perdeu? O que eu perdi, o que nós perdemos? Se nós perdemos a palavra de Deus, o nosso caminho nunca vai ser o caminho de Jesus, vai ser um caminho de perdição, um caminho de porta larga, um caminho sem compromisso com Deus, um caminho sem compromisso com a intercessão, um caminho sem compromisso com o sacrifício, um caminho sem compromisso de fazer da vida um dom para o outro. E é isso que o Senhor está nos chamando hoje. Olha o que diz o sacerdote: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eu não vou ler tudo, porque o tempo não daria, mas Eusias entregou esse livro então para o secretário Safã, e esse secretário foi falar com o rei Josias: olha, o sacerdote encontrou esse livro e eu vou ler o livro aqui para o Senhor. E Safã leu o livro do Deuteronômio diante do rei Josias. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas vestes e ordenou ao sacerdote Eusias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de consultar o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos foi prescrito. Quando Josias consultou a profetisa, e o Senhor disse que uma desgraça aconteceria porque o povo não obedeceu à vontade de Deus. Nós não precisamos dizer muito do que está acontecendo no mundo. Nós não podemos perder a visão espiritual. Nesses tempos que estamos vivendo, não podemos perder a visão espiritual. Enquanto o homem não se comprometer com Deus, as coisas não melhorarão, as coisas não passarão. O Senhor não pode sarar a terra de um povo que não busca de todo o coração. Então cabe a nós, intercessores, orar pela humanidade para que ela possa buscar o Senhor de todo o coração. Então, diante de tudo isso, o que o rei Josias fez? Ele fez uma proclamação solene da lei, uma proclamação desse livro. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do menor ao maior, leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. De pé sobre o estrado, ou seja, no púlpito, no lugar mais alto, o rei concluiu diante do Senhor a aliança que obriga a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos. Olha, isso é um verdadeiro rei, um verdadeiro governante, um verdadeiro homem que se coloca na presença de Deus e leva uma nação a obedecer a Deus.
Assim deve ser o intercessor. É um homem, uma mulher que se coloca na brecha, na fenda do coração de Jesus, na intimidade do coração de Jesus, e fala-lhe dia e noite, pedindo, clamando para que uma nação se submeta a Deus e a sua palavra, como foi feito aqui com o rei Josias. Então ele concluiu diante do Senhor a aliança que obriga a seguir o Senhor e observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro, e todo o povo aderiu à aliança. Quando é que um intercessor deve parar de orar? Quando todo o povo aderir à aliança do Senhor. Quando é que o intercessor aposenta? Quando o próprio Senhor vem buscar a sua alma no dia que ele morre. Não existe aposentadoria para o intercessor. A aposentadoria, diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, aposentadoria para profissionais. Para servo de Deus, o Senhor troca a cruz por uma coroa de glória. Essa é a recompensa que o intercessor deve buscar. A troca, quando ele entregará a sua cruz ao Senhor, e o Senhor lhe entregará uma coroa de glória e o colocará do seu lado, do lado dos intercessores. O intercessor de cama é um intercessor que ora ofertando a própria vida. O intercessor doente é um intercessor que ora ofertando a doença e unindo a doença à salvação, unindo a doença ao sofrimento de Cristo para a salvação da humanidade. Não existe o intercessor, até na hora que está morrendo, como Cristo. O verdadeiro intercessor é aquele que morre como Jesus morreu intercedendo pelo povo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava intercedendo pela humanidade. Aí está o verdadeiro intercessor. Mas o Senhor está nos chamando a um compromisso com Ele. Aqui está falando de um povo, de uma nação que perdeu o compromisso com Deus. E foi preciso que um rei fizesse um compromisso com Deus, um compromisso de aliança com o povo em relação a Deus. Aqui o Senhor está falando para intercessores. Nós precisamos voltar para essa aliança com Deus. E o que é uma aliança com Deus? Aliança na Bíblia, a própria palavra aliança significa no hebraico um pacto, um engajamento. Um engajamento, ao mesmo tempo, é uma ordem divina com sinais e garantias. Isso é muito interessante. O que é uma aliança? É um pacto de Deus conosco, é um pacto nosso com Deus, é um engajamento de Deus conosco e o nosso engajamento com Deus, é uma ordem divina com sinais e garantias. Então, quando Deus quer fazer um pacto conosco, Ele nos dá sinais e garantias desse pacto, porque Ele que nos sustenta na própria fidelidade a essa aliança, porque por nós mesmos nós seríamos incapazes de sermos fiéis à aliança com Deus. Então, só que a palavra no hebraico, a palavra aliança no hebraico, ela traz na sua própria raiz o sentido de corte, ruptura da própria palavra comer, porque quando nós comemos alguma coisa, nós rompemos a comida, ela é rasgada com os dentes, manducare, né? Rasgar com os dentes, sacrifício. Então, ou seja, e quando nós comemos alguma coisa, nós nos tornamos um com o alimento que nós comemos. Então, estar na aliança com Deus é ter uma ruptura com as minhas vontades. É como se eu comesse a própria vontade de Deus, o rolo da aliança, o rolo da vontade de Deus, e me tornasse um com aquele alimento que é a própria vontade de Deus. Então, uma aliança é uma aliança de carne, é uma aliança de vontades, é uma união de vontades, é o abismo das minhas infidelidades com o abismo da fidelidade de Deus, ao ponto de nós nos tornarmos uma única só carne e podermos viver e dizer como Adão disse em relação a Eva: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Estar na aliança, no pacto com Deus, é como o alimento que nós comemos, nós nos tornamos um com aquele alimento, então nós nos tornamos um com Deus. Somos aliançados, pactados com Deus.
Deus faz um pacto conosco e nos aliança com Ele, somos aliançados com Deus, uma aliança de sangue, uma aliança de carne. E por que é no sentido de corte, de ruptura, de cortar? Porque toda aliança na Bíblia, quando Deus fazia uma aliança na Bíblia, e nós podemos ver isso para terminar esse nosso momento de partilha, se você pega comigo o livro do Gênesis capítulo 15, nós vamos ver uma aliança belíssima que Deus fez com Abraão. Lá no versículo 9, nós já vamos para o versículo 9, diz assim, olha, e o Senhor lhe disse, traze-me uma novilha de 3 anos, Gênesis 15, versículo 9. E o Senhor lhe disse a Abraão, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Isso significa que a iniciativa sempre é de Deus na aliança, nunca nós. É Deus que quer se aliançar conosco, é Deus que quer, vamos dizer entre aspas, contrair matrimônio conosco, desposar a nossa alma numa aliança. Então, traze-me uma novilha, a iniciativa é de Deus. Vai, traze-me uma novilha. E o versículo 10 mostra agora a parte do homem. Abrão trouxe tudo, ou seja, esse trazer tudo é obedecer a Deus. Então, a iniciativa é de Deus, é Deus que pede, e agora Abraão corresponde, trazendo. E o interessante e olha o que diz, e cortou os animais pelo meio, menos as aves, dispondo as respectivas partes, uma na frente da outra. É interessante porque como que era feita essas alianças na Sagrada Escritura? A aliança na Sagrada Escritura era feita da seguinte maneira: quando 2 pessoas contratavam ou faziam uma aliança, elas passavam entre as carnes dos animais sacrificados. Então cortava-se os animais no meio, era o sacrifício dos animais, cortava os animais no meio, colocava uma banda para um lado, uma banda para o outro, e as 2 pessoas que contraíam uma aliança, elas tinham que passar no meio dos animais sacrificados. Ao mesmo tempo, elas deveriam passar no meio entre os animais sacrificados e cortados de um lado e do outro. Por quê? Porque isso, o que significa na cultura bíblica? Que aconteça conosco, que nós tenhamos a sorte desses mesmos animais cortados ao meio, se nós formos infiéis à aliança um com o outro. Assim eram feitas as alianças. Então, se passavam no meio desses animais sacrificados e partilhados e pediam, como eu disse, sobre eles a sorte daqueles animais, se eles não mantivessem essa aliança. Aliança, então, é em primeiro lugar um sacrifício sangrento, é um sacrifício de vítimas ofertadas. E aqui no texto nós vemos 5 tipos de animais. As 5 espécies estão lá, do sacrifício dos mais ricos até o sacrifício dos mais pobres, para dizer que era uma aliança importante, essa que o Senhor iria fazer com Abraão. O versículo 10 vai dizer então que Abraão trouxe tudo e cortou os animais pelo meio, menos as aves. Interessante, porque o livro do Cântico dos Cânticos diz que a ave, a pomba, é o símbolo do povo de Israel. Então existe um rabino chamado Rashi que diz que essa ave, que a pomba, é Israel e que não será cortada, para dizer que ela existirá para sempre. Então, ou seja, por isso que Abraão aqui não corta as aves, corta todos os animais, para dizer que esse sacrifício dessa aliança com Deus é para que Israel, como essa ave, possa durar para sempre. Está vendo? O fruto de uma aliança com Deus, para que um povo possa durar para sempre, entrando na eternidade. Então, as nossas infidelidades, a aliança com Deus, corre o risco de um povo não entrar na eternidade, não por causa de nós, mas porque nós não contribuímos com a graça de Deus. O intercessor, claro, não depende de nada. A salvação de Jesus, a salvação de Deus na vida dos homens não depende de nós, claro que não. Depende do próprio Deus e do sangue do seu Filho derramado. Mas nós queremos contribuir e fazer com que esse povo entre na terra prometida, como Noé. Noé colocou os animais na arca. Cabe a nós isso. O intercessor é aquele que pela oração vai colocando todo mundo na arca para serem salvos quando o dilúvio chegar. Então nós vemos
O versículo 11 diz assim: aves de rapina se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abraão as afugentava. É interessante, intercessor, que os padres da igreja vão dizer que as aves de rapina que vieram tentar comer os animais sacrificados ali por Abraão para fazer essa aliança, esse pacto que Deus queria fazer com ele, as aves de rapina vieram para querer destruir aquilo, para querer comer os animais sacrificados. E os padres da igreja dizem que essas aves de rapina representam os movimentos da alma, ou seja, os altos e baixos, as tentações da alma que hesitam a se dar totalmente e sem reservas a Deus. É como que nós encontramos em 1 Pedro 5, de 8 a 9, como aquele leão, vamos pegar lá Pedro, né? Essas aves de rapina são como aquilo que vai dizer a carta de São Pedro para nós, no seu capítulo 5, versículos de 8 a 9. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. É isso que as aves de rapinas estavam querendo fazer: derrubar, comer, devorar, nos devorar como o leão, devorar os sinais da aliança como o leão quer nos devorar. Então são os movimentos da alma. Todas as vezes que nós hesitamos em obedecer à vontade de Deus, em entrar no querer de Deus, na vontade de Deus, nós estamos aí sendo atacados pelas aves de rapina que estão querendo nos roubar e destruir a aliança que Deus quer fazer conosco. O interessante é que a palavra de Deus continua assim: quando o sol já estava descendo, um sono profundo caiu sobre Abrão, que foi tomado de grande e misterioso terror. Ou seja, e o Senhor disse a Abraão: fica sabendo que tua descendência viverá como estrangeira numa terra que não será sua. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu farei o julgamento da nação que os escravizará, e depois sairão dali com grande riqueza. Sabe o que é muito interessante? É porque se nós olharmos para a Sagrada Escritura, esse sono, esse torpor, é para dizer que Deus está agindo na noite, na escuridão, para mostrar para nós que toda aliança com Deus é feita na escuridão, é feita nas trevas, na noite, né? Para dizer que Deus é a nossa única luz. Os padres da igreja falam de 3 tipos de sono e 3 grandes começos. Nós vemos o sono de Adão, então o novo começo foi o nascimento de Eva. Eles falam desse sono de Abraão, e o que nasceu como começo foi uma aliança com Deus, essa primeira aliança com Deus. Depois nós vemos o sono de Jesus, e o que começou? Nasceu a própria igreja da cruz. Então nessa noite, quando nós entramos no escondido de Deus, nessa noite da alma, é ali que Deus vai fazer uma aliança conosco, para nós não darmos palpite nenhum, para saber que a iniciativa é de Deus, e Ele quer se aliançar conosco, fazer um pacto conosco, e ao mesmo tempo um novo recomeço, um novo começo. Nesse sono de Abrão, Deus mostra para ele as provas, as provações do povo no Egito, de uma forma profética até a entrada na terra prometida. Ou seja, na aliança, quando nós descansamos nessa aliança com Deus, o Senhor, o que Ele faz? Ele revela para nós de modo profético. A vida do intercessor aliançado com Deus é uma vida profética. O intercessor que permite que Deus o visite durante a noite, como Abraão. É durante a noite que Deus vai fazer uma aliança com ele e ao mesmo tempo vai revelar para ele profeticamente a dor e o sofrimento do seu povo, para que ele possa interceder e esse povo ser livre e ser liberto.
E não é qualquer sono, viu? Mas é o sono é o sono de Deus, o sono que não atrapalha a Deus. Não é um sono de preguiça, mas é um sono da aliança para não atrapalhar a Deus. E é isso que nós vamos vendo aqui na Sagrada Escritura. Então, naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra e assim por diante. Aquilo que nós encontramos aí em toda a palavra de Deus. Só que o versículo 17 diz assim: quando o sol se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre as partes dos animais esquartejados. Olha que interessante, quem deveria passar no meio dos animais são os aliançados. Então quem que deveria passar? Não era uma aliança entre Deus e Abraão? Quem deveria passar no meio do sacrifício dos animais deveria ser Abraão e Deus. Mas aqui não, Deus coloca Abraão num sono e passa primeiro um braseiro fumegante e depois uma tocha de fogo. Esse braseiro fumegante são os sinais, são os mesmos sinais lá do Monte Sinai, quando Deus desceu para falar com Moisés. Então esse braseiro fumegante aqui representa o próprio Deus. E depois uma tocha de fogo, um fogo mais brando, mais tranquilo, que representa o quê? Mais palpável, representa a encarnação. Então, ou seja, nós podemos contemplar nesse braseiro fumegante o próprio Deus onipotente e podemos contemplar nessa tocha de fogo o próprio Jesus. E por quê? Ao invés de Abraão passar, quem passou foi o próprio Deus e o seu verbo, aqui já prefigurando a encarnação de Jesus, uma tocha, porque ele assume a fragilidade humana, para dizer que em toda aliança quem nos precede é Deus, porque nós somos incapazes de manter a aliança. Então é Deus que vem em nosso socorro. A aliança é Deus que se engaja conosco. Na verdade, é Deus que se compromete conosco. É Deus que... É muito interessante isso, porque nós somos incapazes de sermos fiéis a Deus. Então, num pacto normal entre duas pessoas iguais, essas duas pessoas deveriam passar ao mesmo tempo entre os animais. Aqui é Deus que faz o pacto com o homem. Enquanto Abraão dorme, Deus passa duas vezes, uma por ele e outra pelo homem. É o que nós vimos no versículo 17. Ou seja, o homem incapaz de se comprometer com Deus, de ser seu parceiro na aliança. Então Deus se compromete. Esse sono é um ato da misericórdia de Deus. O homem só pode se comprometer se apoiando na fidelidade de Deus. Então, quando Deus quer fazer um pacto de aliança conosco, nós nos apoiamos na misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que nos torna fiéis. O braseiro fumegante é o Deus como no Sinai, como eu disse. E a tocha é a manifestação mais discreta, mais humana, é o anúncio de Deus que virá até nós em Jesus. Então, ou seja, Jesus se compromete no nosso lugar, se compromete, porque se Jesus não se comprometesse no nosso lugar, na nossa infidelidade à aliança de Deus, nós seríamos esquartejados como foram aqueles animais. Não se pede a sorte dos animais sobre aquele que quebrar a aliança? Então, Jesus, ele se compromete no nosso lugar como grande, perfeito e total intercessor, a ponto de carregar o peso das nossas infidelidades. Ou seja, o esquartejamento que deveria cair sobre nós, a dor que deveria cair sobre nós, a sorte dos animais que deveria cair sobre nós por causa das nossas infidelidades, caiu sobre Jesus. Ou seja, ele carrega o peso das nossas infidelidades, morrendo para que nós não sejamos cortados ao meio. Então, meu querido, minha querida, intercessora, o Senhor hoje, nessa formação, nessa pregação, Ele está querendo o nosso compromisso, mas um compromisso nosso de voltar e nos apoiarmos na fidelidade de Jesus. O verdadeiro intercessor é aquele que intercede em Cristo, por Cristo e com Cristo.
Então o verdadeiro intercessor, ele se esconde na fenda da rocha do coração de Jesus. Ele busca se comprometer com Jesus caminho, com Jesus verdade e com Jesus vida. Intercessor que não anda no caminho de Jesus, no caminho da sua palavra, porque a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105 diz que a tua palavra é luz para os meus passos, é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Ou seja, então andar no caminho de Jesus, andar no caminho que é Jesus, é ter comprometimento com a palavra. Intercessor que não ora com a palavra, intercessor que não volta para a oração pessoal através da palavra, já está falido. Esse intercessor já saiu do pacto, já saiu da aliança com Deus, já quebrou a aliança e caiu na obstinação. Intercessor que não anda no caminho é sinal que não está mais na verdade. Intercessor que não tem compromisso com a verdade e que não quer pagar o preço para a verdade é sinal que ele já está comprometido com a mentira. E comprometer-se com a mentira é comprometer-se com o pai dela, que é o diabo. Então, intercessor que tem aliança com o diabo é incompatível com a aliança com Deus. E porque não está na palavra que nos leva ao caminho, que é luz para o caminho, não está na verdade, que é Jesus, também não terá vida, e a vida de Deus não tem condições de transbordar dele para os irmãos e fazer com que todo um povo se volte para a aliança com Deus, como fez o rei Josias, proclamando a palavra de Deus. Querido intercessor, querida intercessora, Deus escolheu você. Não fui eu que te escolhi, que lhe escolhi. Deus escolheu você. Fez de você um intercessor para sentar-se à mesa com o Senhor e ouvir da boca de Jesus: esta é a nova aliança que faço com você. Uma aliança de sangue, um pacto de sangue, lhe dando a possibilidade de beber do seu sangue e de comer da sua carne, para que você seja um verdadeiro intercessor, que seja capaz de unir o céu à terra e a terra aos céus e ver sobre os filhos de Deus os anjos subindo e descendo, carregando-os até a presença de Deus. Eis a missão de um verdadeiro intercessor, daquele que Deus escolheu para interceder. Amado, minha amada e meu amado irmão, vamos sair de nós mesmos. O intercessor precisa voltar para a palavra, precisa voltar para o compromisso com a verdade, precisa andar nos caminhos do Senhor, precisa orar na presença de Jesus, com Jesus em Jesus, buscar a intercessão da Virgem Maria, precisa buscar os sacramentos, viver comprometido com Deus através da confissão, buscar a Eucaristia o máximo que puder para estar em comunhão com Deus. Eu sei que nesses tempos de pandemia as coisas estão difíceis, mas buscar a oração pessoal. Intercessor sem oração pessoal não tem como ouvir a Deus. Voltar para o compromisso com Deus. Fazer alguma coisa é reflexo da nossa decisão. Deus não precisa das nossas coisas, mas quando nós decidimos fazer alguma coisa para contribuir com Deus, a graça vai agir nas nossas decisões, vai agir nos nossos pequenos sacrifícios. Intercessor, volte para o jejum. Jejum e oração. Volte para os pequenos sacrifícios do dia a dia, para unir os nossos sacrifícios aos de Jesus, para que todo um povo saia da obstinação, da desobediência e volte para Deus. Eu espero, estou pedindo ao Senhor agora que essa palavra que nós acabamos de ouvir da boca de Deus possa nos tirar do exílio das nossas próprias vontades e rebeldias e nos devolver à terra prometida, a liberdade dos filhos de Deus que intercedem, obedecendo unicamente ao Senhor. E que desça sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre o novo de Deus na sua vida, e que os seus sonos sejam sonos produtivos, sejam sonos visitados por Deus, sejam sonos onde Deus queira fazer com você alianças e pactos de intercessão, e que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, para que a sua vida durante o dia seja visitada por Deus e durante a noite o Senhor lhe visite fazendo alianças.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.